Atenção. Ainda sobre a questão da rivalidade, esse movimento do Brax, esse movimento do Spindle, o Spindle reativo, né, porque já que o Brax falou em nome da instituição, obviamente que não pode ser diferente. Aí as assessorias de comunicação, aliás, os departamentos de comunicação, as direções, elas agem. Falou, o homem falou lá, fala daqui também e tal. E aí ele foi reativo e tal. Eu reafirmo que eu falei 200 vezes aqui, desde da aparição do Paulo Brax, que eu acho que está corretíssimo. E o Spindle também, na forma reativa de falar em nome da instituição, corretíssimo. Isso é assunto para diretor de futebol resolver mesmo. Estão corretíssimos. E aí foi para o tribunal, o Cruzeiro vai lá e se defende. E se não der nada, se fosse dirigente do Atlético ou do Cruzeiro, eu seria talvez o dirigente mais insuportável do Brasil. Se for para o tribunal e não der nada, eu ainda tiro uma onda. Não, e uma coisa que me chamou a atenção, em cima disso que você está falando, na zona mista, quando todos os jogadores foram questionados sobre o lance, jogadores do Atlético, todos falaram assim, não, o Paulo já falou a respeito. O que o Paulo falou é a posição do clube. E eu acho que isso é o correto, sabe por quê? Até para evitar... Para não inflamar, né? Por quê? Os jogadores não ouviram o que o Paulo Brax falou. Deixa todo mundo na mesma página. O Paulo Brax falou ali do lado depois da coletiva. Então, quer dizer, isso já foi uma instrução que foi levada para o vestiário e falaram, olha, o Brax está indo ali, ele vai falar isso. E todo mundo, por favor, vamos nesse discurso. Porque senão você leva para um lado que piora a situação. É o que eu estou falando na coisa de tomar as dores, né? Aí o cara fala, não, eu acho que ele foi assim, eu acho que... Aí há o julgamento do jogador. E claro, a gente tem o nosso aqui, mas o do jogador tem um peso muito maior na hora que ele vem nas câmeras para ele falar alguma coisa. Então eu acho que o Atlético, de certa forma, colocou panos quentes e colocou pro Brax, e eu acho que isso está certo, tá? Eu acho que ele tem que realmente chegar e falar... E o torcedor do Atlético que estava no estádio, depois de tudo que aconteceu, houve uma indignação do torcedor do Atlético, e aí a gente tem que falar pelo lado do Atlético, do Cruzeiro é outra história, ele esperava isso mesmo. A postura do time, de alguém chegar e falar, e cobrar, vai ficar desse jeito? Porque, cara, eu vou voltar a dizer aqui, eu não quero que se tire uma satisfação dentro de campo. Né? Eu vi um montão de torcedor falando assim, deu sorte que o Lianco não tá em campo, porque o Lianco quer dar o troco. Não tem essa de dar o troco, não, gente. A história é, se não fez uma coisa legal, então o Brax vai lá, coloca, o Atlético tenta aí da maneira que for, se for para ser punido, não foi, mas uma coisa é certa, criou-se um alarde em cima do Caio Jorge. E agora todo mundo vai ter um olhar em cima dele. Eu acho que se ele tinha essa prática de ser mais duro e às vezes até exagerado, ele vai pensar 2 vezes antes. Ô, HG, eu tô pensando aqui, se eu fosse do quadro de arbitragem da CBF, eu pediria para ficar fora, tá? Do sorteio desse jogo de terça-feira. Quem apitaria? Eu não sei. Busca lá fora? Eu tô falando se eu sou árbitro do quadro, eu falo, entendi. E você é o eu assumo. Eu falo assim, pode me tirar. Me tira. Vai lá, Elton, vai agora, lá. Eu fico imaginando, eu vou falar um árbitro que eu sei que desagrada atleticanos e cruzeirenses. Breno pode me ajudar se eu estiver falando. Imagina Breno Galante, caiu Davi. Pensei que você falava. Não. Davi de Oliveira Lacerda. Se cai o Davi para apitar esse jogo, com sinceridade, com 15 minutos, o Davi vai estar sentado na escadaria do vestiário com a mão na cabeça e chorando. Sério. Cara, a pressão pro árbitro que vai apitar vai ser monstruosa. Vai. E com certeza o árbitro, eu não tenho nome, tá, Elton? Você perguntou. Eu tenho. Eu não tenho nome. Klaus. E pensar no Klaus agora. Cara, eu acho que é jogo pro tamanho do Klaus. Assim. Klaus. E não tem outro nome. Ramon Abate Abel. Não tem não. Quê? Eu gosto. Tô falando sério, tô falando sério. Eu também acho o Klaus o melhor. Já deu problema pros dois, porque todos os árbitros já deram problemas pros dois. Agora, o Davi, o Wilton também. Não, tá bom. Nossa, o Wilton. Mas pode ser, cara. Aí, tá vendo? Cara, eu tô falando nome de Você achando Copa. ruim do Ramon Cara, eu tô falando nome de Copa. Cara, então, o Klaus e o Wilton. O Klein. Eu gosto do Abel. Não gosto não. O Abate Abel pra mim não é bom árbitro. Dele ter ido pra Copa. Ele é Se não for o Klaus, eu também acho que o Ramon Abate Abel é o menos pior. O Davi, cara, se for o Davi, assim, vai ser mais triste do que foi qualquer outro jogo. Coloca o Daron. Não, o Daron com o Atlético é verdade, né? Agora pode, era um negócio do Hulk. Mas era só... Não, dá que tá muito mal, mais gente. aqui. E assim, cara... Aliás, o Daron deu uma murchada. Com sinceridade,
O jogo, a minha perspectiva pro jogo é ruim demais. Eu tenho uma fofoca do Darão. Muito picado o jogo vai parar. Nossa, eu digo isso com tristeza, tá? Tomara que eu esteja errado. Não, e o tanto que ele se apoia. Eu achei o jogo de terça bom. Eu também gostei. Mas eu acho que o jogo da Arena, cara. E o tanto que ele se apoia no VAR, vai ser, Davi? Sabe quando você vai pro hospital? Aí você tomou o soro, né? Você precisou de tomar o soro. Aí você tava mal assim. Você já recuperou e você começa a olhar no celular, no relógio, o horário de ir embora. Mas o soro ainda tá pingando devagarzinho. Não para de pingar. Cara, você fala, pô, isso não podia ser mais rápido, não. Não. É a perspectiva que eu tenho do jogo da Arena. Tem um outro. Tem um outro que eu vou te dar um exemplo. Frações de futebol. Eu falei isso com o André ontem aqui na redação. Eu tô lendo aqui alguns cortes que o Rodrigo Lasmar participou de uma entrevista na Itatiaia agora há pouco. Isso. Cara, ele não deu nenhuma notícia positiva. Como assim, ué? Do departamento médico. Por quê? Vitor Hugo não tem previsão de voltar para esse sábado no jogo contra o Vitória. Igor Gomes não tem previsão de voltar nem para o jogo contra o Cruzeiro. Léo Duarte sem previsão de volta. Lianco sem previsão de volta. Eu não entendi dessa forma. O do Léo Duarte eu vou até ler. O do Léo Duarte eu vou até ler. Há aspas aqui. Ele chegou naquele período de parada para a Copa e fez apenas jogos treinos. É uma coisa que não é tão rara de acontecer, principalmente com atletas que vêm de fora, com outra metodologia de treino. Ele vem evoluindo de uma lesão muscular, vem numa fase final, mas ainda está em campo para começar a correr. Talvez demore um pouco mais, mas está evoluindo para uma fase final. A fase final você sabe que leva tempo ainda, né, Breno? Quando fala assim, fase final, você tem que esperar mais 15 dias. O Vitor Hugo, ele disse aí que ele disse que haveria uma possibilidade. Pode ler aí, se tiver a aspa dele. Tem a aspa, quer que eu leia? Então leia aí. Sobre o Vitor Hugo, meio campo. O Vitor Hugo vem evoluindo bem, já iniciou o trabalho em campo com bola. Temos a expectativa de uma progressão favorável. Há possibilidade de liberação nos próximos dias. Tudo depende da evolução de hoje e do treinamento de amanhã. Temos uma expectativa positiva. Pois é, então isso não tira ele do jogo. Pra mim, ele não tira ele do clássico. Do sábado tira. Mas do sábado tira. Pra mim não tira nem do sábado. Eu acho que o sábado também pode pintar. Essa aqui pra mim tira do sábado. Peraí. Pra mim não tira do sábado. Ele fala sobre estar evoluindo bem. E fala que ele já tá treinando com bola e campo. E fala que o treino de amanhã... Hoje e amanhã. De hoje e amanhã. Então quer dizer... Por que não? O Igor Gomes também fora, tá? Vai muito do Barba. Agora, o Igor Gomes ele fala... Tava bem, mas do Igor Gomes ele fala o seguinte... Foi o Igor que falou. Não, o Igor Gomes... Não, é tranquilo, é rapidinho. Não, o jogador sempre fala. Então, mas você sempre fala, pô. O cara sabe que tá mal, fala, tô bem. O Igor, ele fala que depende agora do jogador, que tá na recuperação, de sentir, do impacto. Que ele fala, tem que ver agora os treinos para ver como é que ele vai se sentir na hora de pisar e tal, se ele não vai sentir dor. Ele administrar a dor que ele vai sentir para ele poder estar liberado ou não. É isso que ele falou. Então, assim, mas o Igor eu acho mais difícil, mas também não descarto que o Igor possa aparecer pro clássico. Vocês já pararam para pensar essa situação do Léo Duarte, cara? Que coisa... O Léo Duarte que já não era uma grande contratação. Aí vem para uma carência, uma necessidade do Atlético, aí ele vem e sai, e se machuca. Sem previsão. Aí você perde seu principal zagueiro, que voltou de contusão, estava vivendo a melhor fase dele. Aí você pega o zagueiro, que teve gente no Atlético, se arrependeu de dar 2 anos de contrato para ele, e você é obrigado a colocar ele de titular. Aí você vai para um jogo contra o Cruzeiro e perde, com 1 minuto de jogo, você perde seu zagueiro titular e principal zagueiro da temporada. Aí você vai lá no Vitão e fala, toma, Vitão, segura essa bronca aí. Qual que é a conclusão que você tira dessa história toda que você falou? Que precisaria buscar mais um zagueiro. O santo do Vitão é forte. Mas não basta. Mas não basta, sabe por quê? Se não tivesse acontecido nada disso, o Vitão não teria chance. Sabe por quê? Porque, veja bem, nós estamos entrando em setembro e o Rodrigo Lasmar acabou de falar lá em Itatiaia que não tem previsão do Léo Duarte. 40 dias. Aí você vai ter que confiar no Vitão não machucar, no Vitor Hugo não machucar. Ó, Gadinho, pro jogo agora contra o Vitória, ele vai com de julho com o Vitor Hugo e vai colocar o Lemos no banco. Tô fazendo agora. Eu não sabia que era esse tempo todo. 15 de julho, peguei aqui agora. 15 de julho foi a lesão. Hoje está fazendo 42. Não, então foi grave. Tem mais um elemento aí que o Breno esqueceu de colocar para a chance do Vitão, né? Se o Roman tivesse aqui também, provavelmente não ia sobrar. Não ia sobrar pro Vitão. O Vitor Hugo não tá comprometendo. Não, foi até bem contra o Cruzeiro. E aí, galera, na parte da manhã ontem, o Apurando
como é que ia ser essa história, se essa história ia parar por aí, e as pessoas me informando, ó, estamos movimentando aqui, juntando algumas imagens, alguns vídeos compilados de lances do Caio Jorge com o Cruzeiro contra o Galo em entradas desleais, entradas maldosas, entradas com um tom acima ali da média, né? E o Galo apresentou, presta atenção aqui, tá, gente? Ó, o Galo apresentou ontem, ou seja, quarta-feira, uma notícia de infração disciplinar à Procuradoria do STJD para que ofereçam denúncia contra o Caio Jorge. Então, vamos lá, de novo. O Galo apresentou na quarta-feira, ontem, uma notícia de infração disciplinar à Procuradoria do STJD para que ofereçam denúncia contra o Caio Jorge. Resumindo, juntou um monte de imagens que comprovam as entradas desleais dele em vários clássicos, no Ivan Roman, no próprio Tressoldi, enfim, aquela vez que ele aperta a mão do Ivan Roman. Enfim, eu até publiquei também um vídeo no meu Instagram, no Twitter. E agora, cabe agora o STJD avaliar as imagens e punir ou não. Lembrando que ele é um caso reincidente. Ano passado ele teve que pagar 200 mil de cesta básica por questão disciplinar também. E essa punição foi revertida em contribuição com cesta básica e não com punição esportiva. E vamos aguardar. Se vai dar alguma coisa, confesso para vocês que eu não sei, não tenho conhecimento de causa, não entendo nada disso aqui, entendeu? Mas eu acho que o Galo fez certo. O Galo fez certo, fez o que podia ser feito. O Galo fez tudo o que deveria e que poderia fazer. Além disso, o Galo não tem mais nada para fazer. Juntou as provas, encaminhou para o STJD. Agora o STJD quem vai julgar, quem vai achar se é necessário ou não ir para outra esfera e partir para outro ponto, se deve ou não punir o jogador. Então o Galo fez o que deveria e o que poderia fazer. Agora é aguardar. Sobre o clássico, só uma opiniãozinha aqui de leve, tá? Que eu tô vendo algumas pessoas criarem a narrativa de que o Cruzeiro foi superior porque teve mais posse de bola. Tudo bem, eu respeito a opinião, mas ó, a minha opinião é a posse de bola ela é produtiva e ela é um mérito para o time quando o time adversário quer ter a posse e você não deixa, você é superior e consegue essa posse e você transforma essa posse em grandes chances criadas. Gente, o Cruzeiro teve 65% de posse de bola, parabéns. Mas nós demos a bola para o Cruzeiro. O jogo foi no nosso controle, nós controlamos o jogo da maneira que nós quisemos. Então, não tem mérito nenhum, na minha opinião, essa posse de bola do Cruzeiro, porque nós demos a bola para o Cruzeiro. O nosso jogo era esse mesmo, fizemos da forma que queríamos fazer. E além disso, com 65% de bola, 65% de posse de bola, o Cruzeiro não conseguiu criar grandes chances de gol. O Cruzeiro fez o gol e acabou. A única diferença do controle foi em posse de bola, tá, gente? No restante, teve equilíbrio ou superioridade do Galo com quase a metade de posse de bola, é o que eu falo. O Cruzeiro dominou a posse, mas não teve mérito nenhum. Nós demos a posse para eles. E com essa posse eles não conseguiram fazer nada. Então, meu amigo, se tem alguém que foi melhor, que sobrepôs o seu estilo de jogo, quem saiu, entre aspas, vencedor foi o Clube Atlético Mineiro. Nós impomos o nosso jogo, nós controlamos o jogo do início ao fim, nós ditamos o ritmo de como seria a partida. E o Arthur Jorge não conseguiu sair de novo do bolso do Barba Domingues. Beleza? Fala, massa, passando aqui rapidinho para agradecer vocês aí que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado pela sua companhia. Peço aí o like de todos, tá? Quem puder estar deixando o like, a gente agradece demais, ajuda demais o crescimento do canal. E fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês e compartilhando o vídeo, tá? Com os amigos aí. E para quem tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Deixa o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Você que não conhece ainda, tá? Se inscreve, ativa o sininho de notificação. O YouTube sempre vai estar te avisando toda vez que sair uma notícia atualizada. Pedimos vocês aí o like também. O like ajuda demais o canal, gente. Não tem como vocês esquecerem esse like, que é muito importante pra gente, tá? Deixa o like aí. E falando um pouquinho do canal, tá? Esse canal aqui é Eterno Galo News. Traz notícia apenas do Galo, todos os dias para vocês, domingo a domingo. Então, fique à vontade para estar conhecendo o canal, tá? E fique à vontade para estar deixando a opinião de vocês aí em relação ao que foi falado aqui no vídeo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência. Esse canal aqui é de vocês, tá? Um forte abraço, massa. Tamo junto e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.